gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, estamos no meio da nossa semana especial de Natal, o Natal Week, que é basicamente uma semana inteirinha aí de 7 dias apenas com vídeos relacionados ao Natal ou ao Ano Novo. Basicamente aí esse período de dezembro. E se você não assistiu os outros vídeos, que já temos outros 2, esse é o terceiro, eu vou deixar a playlist aqui na descrição para vocês irem assistir, porque ainda tem muito vídeo pela frente. Então, chega de blá 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 e vamos ficar de hoje. Olivia Hope nasceu por volta de 1980 em Grovetown, em Marlborough, na Nova Zelândia, e era uma menina extremamente talentosa e estudiosa. Em 1997, aos 17 anos de idade, ela foi monitora-chefe da escola, além de ser uma pianista incrível que pretendia estudar direito na Universidade de Otago naquele mesmo ano. Seu pai, Gerald Hope, era executivo-chefe do Centro de Pesquisa de Marlborough e um homem proeminente na política local, que aspirava a ser o prefeito da cidade, enquanto sua mãe, Jane Hope, administrava uma vinícola e era sócia de uma empresa de comidas. E mais tarde, Gerald descreveu Olivia como sendo uma jovem bem realista e com uma força interior gigantesca. Ben Smart nasceu por volta de 1976 em Blenheim, também na Nova Zelândia, e ele era filho de John e Mary Smart. Em 1997, ele era um veterano da Christ College e era um músico experiente que já tocava em algumas bandas. Na época, ele estava prestes a começar a trabalhar na empresa de seu pai, que era um engenheiro civil, e ele foi retratado como um jovem muito bonito e bronzeado, aquela coisa toda. Mas, tirando isso, não temos tantas informações assim sobre Ben, tipo como ele era, a sua personalidade, porque seus pais preferiram deixar tudo isso, a sua vida pessoal, mais no sigilo, porque a gente sabe como algumas coisas acabam sendo distorcidas na mídia. Na quinta-feira, dia 30 de dezembro de 1997, Olivia tinha planejado passar ali a véspera do Ano Novo, a virada, com as suas amigas. Então, pela tarde, ela saiu de sua casa em Grovetown e foi até a baía de Watamong, em Queen George Sound, onde ela pegou um iate fretado chamado Tamarack, ou Tamarack, que tinha 9 pessoas a bordo, incluindo a própria Olivia, sua irmã, chamada Amelia, e algumas outras amigas. No dia seguinte, o iate foi para a cidade de Picton, onde pegou mais 3 pessoas. E pela tarde, Olivia e seu grupo decidiram pegar um táxi aquático na enseada de Endeavour até o hotel Furneaux Lodge, onde aconteceria a festa de comemoração do Réveillon, com aproximadamente 2.000 pessoas. E no mesmo dia, ela se encontrou com Ben Smart, que já era seu amigo há muitos anos, e ele tinha ficado hospedado em Punga Cove, que ficava a aproximadamente 9 km de distância. E eu acredito que no meio da festa, com todo mundo bêbado, super animado, festejando, afinal, 1998 estava bem na porta, e eles teriam se perdido do grupo, porque nas primeiras horas da madrugada, apenas os dois pegaram um táxi aquático que levaria eles de volta a Tamarack, mas infelizmente ele estava completamente lotado, eles não tinham como entrar, então Olivia pegou sua mochila, seu saco de dormir e seus pertences pessoais, e eles tiveram que ficar esperando no cais até 4, 5 horas da manhã, quando o mesmo táxi aquático retornou, pegou eles e agora eles tinham a missão de procurar um lugar para ficarem hospedados, porque pelo que eu entendi também, eles estavam ficando no Tamarack, eles iriam dormir lá, passar a noite e depois voltariam para casa tranquilamente, mas como agora eles não tinham como fazer isso, eles meio que estavam desesperados. O motorista do táxi, chamado Guy Wallace, disse que os dois estavam conversando para ver o que fariam, porque seria extremamente difícil eles encontrarem qualquer lugar, considerando que era em pleno Ano Novo e de madrugada. E nisso eles estavam conversando apenas entre si, e também com Guy para fazer algumas perguntas, se ele sabia de algum lugar, mas ele falou a mesma coisa, que estava tudo muito lotado, dificilmente eles encontrariam um lugar para dormir, uma cama, um quarto, qualquer coisa.
Até que um outro passageiro que também estava dentro do táxi entrou na conversa e disse que ele tinha um iate e que ele tinha um quarto extra, então se eles quisessem, eles poderiam ficar lá tranquilamente. E em uma situação normal, eles nunca teriam aceitado, primeiro porque era um desconhecido, segundo, era no meio do mar, terceiro, o cara estava claramente muito bêbado e meio desorganizado, meio caindo pros lados, aquela coisa que geralmente os bêbados ficam no ano novo, que a galera enche a cara. Mas esse não era o único problema, afinal tava todo mundo assim, era um momento de comemoração e tava tudo bem. Mas ele também estava agindo de uma forma meio esquisita. Porém, Ben e Olivia estavam desesperados, como eu falei pra vocês. Então eles acabaram aceitando e seguiram o homem até o seu barco. De acordo com Guy Wallace, o trio embarcou em um cat de madeira de 12 metros, com 2 mastros pintados de branco que tinham a faixa azul e vigias redondas. E ele havia sido amarrado entre cerca de outros 160 iates perto do hotel Furneaux Lodge, que era o local onde estava tendo a festa. E eles saíram às 8h30 da manhã do dia 1º de janeiro de 1998. Mas infelizmente, depois disso, Ben Smart e Olivia Hope nunca mais foram vistos. Quando Olivia não chegou em casa no dia 1º de janeiro de 1998, que era o dia que ela tinha combinado, seus pais inicialmente não ficaram tão preocupados assim. Afinal, ano novo, né, comemorações e tal, ela poderia muito bem ter decidido ficar mais alguns dias ou mais algumas horas. E provavelmente teria esquecido de ligar para avisar, porque foi dormir tarde, podia estar dormindo ainda, podia estar de ressaca. Tinham muitas possibilidades. Porém, no dia seguinte, dia 2 de janeiro, seus pais começaram a achar que tinha alguma coisa muito errada, porque ela nunca fazia isso, ela sempre avisava se fosse se atrasar ou se fosse ficar mais alguns dias. E agora ela já teria tido tempo para descansar, passar ressaca, então com certeza não era uma coisa que ela costumava fazer. E imediatamente eles entraram em contato com a polícia. Mas no começo eles não ficaram tão preocupados, eles acharam que teria uma explicação muito simples para aquilo e que provavelmente ela apareceria em breve. Mas rapidamente eles perceberam que aquele não era o caso e começaram a tratá-lo com mais seriedade. E conforme as horas iam passando, as buscas começaram a se intensificar ainda mais e o número de policiais só subia, mas não tinha nenhum sinal dos dois. E visto que ambos eram jovens confiáveis, responsáveis, que nunca faziam esse tipo de coisa, a polícia decidiu preparar os pais e dizer que talvez eles tivessem que esperar pelo pior. As buscas oficiais começaram no dia 3 de janeiro e inicialmente foram coordenadas pela polícia de Picton, mas com a gravidade do caso aumentando, o chefe inspetor da área de Blenheim, chamado Steve Cadwell, assumiu o comando. Logo em seguida, a Força Aérea e a Marinha foram solicitadas a ficarem de olho no cat misterioso, além também de navio de pesca comercial, clubes náuticos e até mesmo alojamentos à beira-mar. 5 dias depois do desaparecimento, começaram algumas especulações de que o caso, que estava sendo tratado como um desaparecimento, rapidamente passaria a ser um caso de homicídio, e isso por conta de todos esses esforços e buscas que realmente estava gigantesca. Mas a esse ponto a polícia estava 100% focada em encontrar o iate, porque consequentemente eles também encontrariam Ben e Olivia. Com isso, a polícia fez um apelo público pedindo fotos e vídeos de todas as pessoas que haviam atracado na enseada de Endeavour na véspera de Ano Novo, para ajudá-los a identificar todos os barcos que estavam ali naquela noite e também interrogarem as pessoas que estavam a bordo. E isso ajudou muito, porque muitas pessoas foram até a polícia e deram vários materiais para eles. E agora a polícia tinha uma melhor noção de onde procurá-los e onde não. E Gerald Hope, o pai de Olivia, também fez um apelo público para ver se ele conseguia ainda mais informações. No dia 8 de janeiro, o Centro Nacional de Busca e Resgate em Lower Hutt estimaram que o barco misterioso, o Cat, poderia ter alcançado a Austrália ou basicamente qualquer extremo da Nova Zelândia. Mas ainda não se tinha nenhum sinal de Ben e Olivia, e o detetive inspetor Rob Pope
tinha assumido o caso no dia anterior e criou a Operação Tam, de Tamarack. E acontece que a maioria das investigações de homicídio na região são chefiadas exatamente por detetives e inspetores, porém ninguém na polícia estava confirmando se esse era o caso. E com o tempo passando, sem nada ser encontrado, nem o barco, nem Ben, nem Olivia, nem nenhum tipo de evidência, as pessoas começaram a especular que talvez as descrições do Cat estivessem um pouco erradas ou não fossem tão precisas assim. E o detetive chegou a dizer à mídia que eles acreditavam que o Cat existia, mas que até então ainda não tinha encontrado nenhuma evidência ou que ninguém o havia avistado. Porém, em alguns relatos que eu vi na internet, aparentemente muitas pessoas viram um Cat exatamente igual às descrições e falaram isso pra polícia. Eu acho que alguns até mandaram fotos pra eles, só que eles descartaram todas. Interessante. Mas vamos continuar seguindo aqui o relatório oficial. De acordo com o relatório oficial, poucos dias depois, eles começaram a receber vários vídeos e várias imagens, mas nada foi encontrado. E com isso, novas especulações foram criadas de que talvez o Cat não tivesse 2 mastros, e sim apenas um. Então a polícia emitiu um esboço desse Cat misterioso, exatamente como eles tinham as descrições fornecidas a eles, na tentativa de que alguém o encontrasse, mas eles mesmos disseram que aquelas descrições basicamente batiam com centenas de barcos, mas, novamente, mais um adendo de informações que eu encontrei na internet. Aparentemente, naquela época, não era tão comum assim esse Cat de 2 mastros e algumas outras descrições que eu vou falar pra vocês mais na frente. E que definitivamente, se realmente fosse daquele jeito, teria chamado a atenção. Mais tarde, a Interpol informou as forças estrangeiras sobre o desaparecimento dos 2, na esperança de que eles fossem encontrados em algum porto. A polícia também começou a estudar as imagens de satélite das águas territoriais, na esperança de que eles encontrassem o maldito iate, mas novamente, nada. Nadica de nada. No dia 10 de janeiro, a Operação Tamarack, aumentou de 29 para 44 pessoas, incluindo o grupo da SAR, que é Search and Rescue, ou Busca e Resgate, que é um programa que oferece serviços especializados de treinamento em aviação, busca terrestre e marítima, além de resgate e sobrevivência para os governos, organizações privadas e indivíduos, tanto no país quanto no exterior. E com tudo isso, essa operação se tornou uma das maiores investigações da Ilha do Sul por vários anos. E só para vocês terem noção, a equipe era montada por pessoas especializadas de várias cidades, como por exemplo Wellington, Christchurch, Auckland e Dunedin. Além disso, eles tiveram que criar uma equipe extra para que conseguisse ver e repassar todas as informações, as milhares de informações que eles recebiam por dia, enquanto as buscas continuavam. E 70 voluntários da Força Aérea, Busca e Resgate, Polícia, Caçadores de Cervos e Cruz Vermelha vasculharam as florestas entre Punga Cove e Tawa Bay. A esse ponto, mais de 300 pessoas que estiveram na festa de Réveillon no Hotel Furneaux Lodge foram entrevistadas, e eles pretendiam entrevistar todas as 2.000 que pelo menos confirmaram presença, mas novamente nada foi encontrado. Então a polícia teve que mudar um pouco o foco para ver se vai que eles estavam olhando para o lugar errado, e começaram a focar em encontrar o homem misterioso que tinha oferecido a cama, o quarto, no seu iate, para Ben e Olivia. E a melhor pessoa que poderia fornecer essas informações seria o motorista do táxi, Guy Wallace. E ele disse que no começo ele foi muito acusado, a polícia estava pressionando muito ele, como se ele fosse o culpado e ele fosse o homem misterioso. Chegando ao ponto de quando ele saiu do interrogatório na delegacia, ele começou a chorar, ele ficou muito mal com tudo isso. E em seus depoimentos, nos dias 3 e 5 de janeiro, ele descreveu o homem misterioso como tendo um pouco de barba, possivelmente com tatuagens no braço.
Ele era magro e tinha cerca de 1,70 m de altura, cabelo ondulado, um pouquinho mais longo e escuro, com aparência bem desleixada, que estava vestindo a camisa da Levi e jeans. E para confirmarem essas informações, eles também entraram em contato com os outros passageiros que estavam no táxi, que se eu não me engano eram 4 ou eram 5, e todos eles deram descrições bem semelhantes, apesar de eles não lembrarem tantos detalhes quanto o Guy. E mais tarde ele ajudou a polícia a fazer um esboço desse homem misterioso para que eles divulgassem para a mídia, mas ele mesmo disse que o esboço não tinha ficado exatamente da forma que ele se lembrava. Além disso, ele também disse à polícia que ele já havia visto aquele homem naquele dia mais cedo na festa no Furneaux Lodge, considerando que Guy havia trabalhado lá junto com outras pessoas como bartender, e alguns deles haviam servido esse homem. E essa informação foi extremamente importante na investigação, porque agora, além do iate, eles tinham um outro local onde esse homem poderia ter sido visto e, consequentemente, mais testemunhas. Mas mais tarde eu volto para essa informação do homem e vamos voltar um pouquinho agora para as buscas, para que a gente consiga voltar aí para a ordem cronológica, para não ficar confuso para vocês. Então, no dia 12 de janeiro, a polícia apreendeu um barco que tinha características muito semelhantes ao barco do homem misterioso e o levaram para testes forenses. E no dia 17, o detetive Rob Pope disse aos repórteres que os cientistas forenses haviam coletado uma certa quantidade de material e tudo isso tinha passado por testes intensivos, incluindo pulverização com luminol, que mostraria se existisse alguma mancha de sangue, mas nenhuma evidência foi encontrada e novamente eles estavam em um beco sem saída. E mais tarde, quando o iate foi devolvido à família do proprietário, eles não estavam nem um pouco satisfeitos porque, aparentemente, durante essas buscas, o barco foi completamente destruído e toda a pintura estava danificada e eles esperavam que a polícia pagasse por isso, pagasse pelos danos, mas até onde eu sei, isso nunca foi feito. Mais tarde, um operador de barco chamado Ted Walsh entrou em contato com a mídia e ele deu uma informação tanto quanto interessante. Ele disse que no dia 2 de janeiro ele viu um cat bem parecido com o que tinha sido divulgado pela polícia, com 2 mastros, e ele estava saindo de Queen Charlotte Sound e dentro dele tinham 3 pessoas, sendo que 2 delas eram muito semelhantes a Ben e Olivia, e o terceiro era um homem suspeito. Ted disse que ele viu a menina, que era loira, assim como Olivia, sentada e ao lado dela tinha esse terceiro homem que estava muito próximo dela, só que de uma forma que parecia que ela não estava confortável. E ele disse que só não falou com a polícia antes porque ele não sabia do desaparecimento dos 2 e quando ele soube, ele entrou em contato. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha como ter certeza se realmente era Ben Smart e Olivia Hope porque estava longe. Ele estava no barco dele e os outros estavam em outro barco. Então, apesar de ter uma certa distância considerada pequena para o mar, ele teria que ter uma supervisão para enxergar exatamente os rostos. No dia 16 de janeiro, as famílias Hope e Smart organizaram uma busca aérea privada na enseada de Endeavour, com cerca de 50 de seus amigos ajudando em seus próprios barcos. E com o passar dos dias e absolutamente nada sendo encontrado, a Operação Tem começou a sumir da mídia, apesar de que o detetive Rob Pope disse que eles ainda investigariam por mais 2 semanas, eles ainda estavam na ativa. E a esse ponto, ele já havia identificado 1.400 pessoas que estavam na festa de Réveillon e durante as semanas seguintes, eles pretendiam identificar as outras. No dia 22 de janeiro, 8 mergulhadores da polícia vasculharam Erie Bay em busca dos corpos, mas não encontraram nada. E o detetive simplesmente se recusava a dizer que o caso era um caso de homicídio, e ele também declarou que não gostava de usar a palavra corpos, mas que ao mesmo tempo ele tinha que ser realista e olhar todas as hipóteses e procurar por qualquer coisa que levasse a Ben e Olivia. No dia 11 de fevereiro, o interesse da mídia deu um grande boom quando foi convocada uma coletiva de imprensa pela polícia, onde eles divulgaram uma foto que continha 4 jovens
que estavam na mesma região que os dois desaparecidos. E o detetive Pope diz que eles não eram suspeitos, que ele apenas queria conversar com eles porque eles estavam no cais no momento em que o homem misterioso entrou no táxi e também no momento em que Ben e Olivia entraram no mesmo táxi. E o grupo era composto por 2 homens e 2 mulheres, porém eles não foram identificados até hoje. No início de março, o detetive começou a questionar se realmente existia um catch ou não. Na verdade, ele disse que acreditava que não existia. E isso porque algumas testemunhas que estavam 100% certas do que estavam falando e das descrições que estavam dando, aos poucos começaram a mudar suas versões, meio que mudando alguns pequenos detalhes, como por exemplo, se tinha 2 mastros ou apenas um mastro, a cor do barco, esse tipo de coisa, considerando que eles estavam meio que em êxtase, estava todo mundo super animado e alguns tinham bebido uma certa quantidade de álcool, então eles não estavam mais tão certos assim. Mas não demorou muito até que a polícia encontrasse um suspeito. Acontece que um jovem casal que estava na festa de Réveillon no Furneaux Lodge disse que em um certo momento eles estavam conversando com um homem chamado Scott e que, do nada, ele decidiu compartilhar a informação de que ele já havia sido preso. E além disso, eles não estavam se sentindo muito confortável com ele durante toda a conversa e o descreveram como sendo um homem que tinha um cabelo curto, era um pouquinho fortinho e estava vestindo uma camiseta e um jeans. E pouco tempo depois, ele foi identificado como sendo Scott Watson, de 26 anos de idade, que tinha ancorado seu iate na baía de Furneaux Lodge e ido para a festa. E desde o dia 11 de janeiro, o detetive Pope já estava de olho em Scott e ele já estava sendo considerado uma pessoa de interesse, mesmo que ele tivesse cabelo curto. Seu cabelo não era ondulado e ele, no momento, não tinha nada de barba, estava super limpinho. E outra, ele também não tinha um catch de madeira de 2 mastros, ele tinha um saveiro de aço, de apenas um mastro. Porém, mesmo com essas grandes diferenças da descrição original e das características fornecidas por basicamente todo mundo que estava no táxi, o detetive Pope disse que Scott Watson estava começando a se destacar como bolas de cachorro e tinha o tipo certo de agenda e pedigree para cometer o crime. E apesar de Scott Watson realmente já ter ido para a prisão quando ele ainda era um adolescente, ele nunca mais cometeu nenhum crime, mas mesmo assim a polícia estava 100% focada apenas nele. O seu iate então foi retirado da Marinha de Waikawa e levado para a base da Força Aérea de Woodbourne, onde foram realizados vários testes. Eles também entrevistaram a sua família, principalmente os seus pais e a sua irmã, e não demorou muito até que começassem a surgir alguns boatos de que Scott estava tendo relações sexuais com sua própria irmã, o que muitos, incluindo Gerald Hope, o pai de Olivia, disse que a polícia não fez nada para diminuir esses boatos, considerando que eles sabiam que não era verdade. Ele foi interrogado pelo detetive Tom Fitzgerald, que confrontou Scott diretamente pela primeira vez na investigação, praticamente ordenando que ele confessasse e dissesse onde estavam os corpos. E, obviamente, com essa entrevista, Scott foi imediatamente procurar um advogado, visto que agora ele estava vendo que o negócio realmente estava ficando muito sério e o quão focada a polícia estava nele e em mais ninguém. E depois disso, a sua vida virou um completo inferno e o da sua família também, porque eles começaram a ser perseguidos e acusados também de várias coisas que não tinham nada a ver. E em fevereiro, suas linhas telefônicas foram grampeadas para que eles conseguissem ouvir tudo que eles conversavam com qualquer pessoa na expectativa de encontrarem, quem sabe, uma confissão. E a investigação passou a ser chamada de Operação Celta. Entre janeiro e abril de 1998, Guy Wallace, o motorista do táxi, viu algumas fotos de Scott e no dia 9 de janeiro, após ver 2 fotos onde ele estava presente, Guy disse que não reconheceu ninguém, mas a polícia não gostou disso nem um pouco e começou a pressioná-lo, meio que dizendo: sim,
você reconheceu sim. Aponte para esse cara aqui, ó, em específico. E eles o pressionaram tanto, mas tanto, que o pobre do homem saiu de lá tremendo e ele não conseguia nem dirigir. E a relação dele com a polícia foi se deteriorando cada vez mais, principalmente quando eles lhe disseram que não existia nenhum catch de 2 mastros. E surgiram algumas preocupações em relação se ele era confiável ou não, visto que todas as vezes ele acrescentava alguma coisa, meio que mudava sua versão, acrescentando algum outro pequeno detalhe que ele não havia mencionado anteriormente, como, por exemplo, alguns comentários de Ben Smart dentro do táxi, mas que nenhuma das outras testemunhas tinha ouvido. No dia 20 de abril, Guy foi chamado pela última vez para ver uma fotomontagem que ficou conhecida como montagem B, e na terceira foto mostrava Scott Watson com os olhos semicerrados, como se ele estivesse piscando no momento em que a foto foi tirada. E foi apenas nessa terceira foto que Guy o identificou como sendo um homem misterioso, exatamente por conta do olho e do pouquinho de barba que Scott tinha no momento. Lembrando que na véspera do Ano Novo ele estava 100% barbeado. E o seu cabelo era bem menor do que as descrições dadas no início. E agora, com a identificação, o julgamento foi marcado e começou no dia 10 de junho de 1999. O pai de Olivia, Gerald, chegou a dizer que sentia que grande parte do caso criado pela acusação era puro teatro e que tinha focado completamente na manipulação emocional do júri. Mas Mary Smart, a mãe de Ben, disse que discordava completamente e que para ela o julgamento tinha sido 100% justo. Muitas das evidências apresentadas pelos promotores eram circunstanciais e com base em testemunhas e o que elas haviam dito. E eles disseram, os promotores, que Scott já tinha ido para a festa no Furneaux Lodge naquela noite, já na intenção de assediar mulheres. Além disso, que o seu barco havia sido atracado exatamente no mesmo local onde Ben e Olivia haviam sido vistos entrando no barco do homem misterioso e que aparentemente, no ano anterior, ele tinha dito para algumas pessoas que ele tinha um desejo de matar. Os promotores também disseram que ele havia agido de uma forma bem esquisita naquela manhã, considerando que ele saiu bem cedo do barco e também sem fazer nenhum barulho, extremamente silencioso, sendo que ele havia ido dormir bem tarde e ele não tinha motivo nenhum para acordar tão cedo. No julgamento, foram apresentadas as gravações da Operação Celta, que não foram divulgadas ao público, então não sabemos exatamente o que ele disse e como ele disse. E por último, eles falaram que era bem esquisito e suspeito o fato de que ele não tinha levado as roupas que usou naquele dia para que a polícia analisasse. Do outro lado, a defesa pediu que a identificação de Watson como sendo o homem misterioso apenas na foto 3, que era a que ele estava piscando, fosse excluída do julgamento, já que não seria uma imagem precisa de como ele realmente é no dia a dia, mas o pedido foi negado pelo juiz. No julgamento, Guy Wallace foi chamado para depor e ele foi questionado sobre se realmente ele achava que Scott Watson era o homem que ele tinha visto naquela noite com Ben e Olivia, e ele disse que sim. Depois, ele viu uma outra foto que mostrava Scott com os olhos fechados no início da noite em um iate chamado Mina Cornelia, onde ele estava barbeado. E inicialmente, vendo essa foto exatamente do dia do desaparecimento, ele disse que não era a mesma pessoa, mas depois reconsiderou isso, dizendo que ele não lembrava exatamente, ele não tinha como confirmar naquela posição se era ou se não era, mas acrescentou que provavelmente sim que era. Porém, pouco tempo depois do julgamento, ele mudou completamente a sua opinião e disse que durante todo esse processo ele havia sido pressionado e maltratado pela polícia em diversas ocasiões e que meio que ele se sentiu coagido a falar tudo aquilo que ele disse, e acrescentou que ele achava que Scott Watson era inocente. E ele manteve isso durante todas as suas entrevistas até março de 2021, que foi quando ele faleceu, que, por sinal, parece que ele tirou a própria vida, mas existem muitas dúvidas se realmente foi isso que aconteceu ou não, visto que foi de uma forma um tanto quanto suspeita.
E quando ainda estava vivo, ele disse que ele sabia quem era o verdadeiro assassino, o que fez com que as pessoas começassem a questionar ainda mais sua credibilidade, porque o tempo inteiro ele mudava as versões, ele mudava o que ele achava. Então, assim, realmente estava um pouco difícil. Voltando para o julgamento, um dos passageiros que estava no táxi aquático junto com todo mundo, chamado Hayden Morrissey, disse que nunca chegou a ver um segundo mastro no barco, mas que achava que era um cat pela quantidade de cordas que ele lembrava de ter visto. E de acordo com ele, o barco de Scott era muito pequeno, não tinha uma faixa de cor no casco e estava muito abaixo na água. Então, definitivamente não era o cat em que Ben e Olivia haviam entrado com o homem misterioso. Porém, os promotores tinham explicação para isso. Eles disseram que Scott, no dia seguinte, havia mudado todo o barco e que havia pintado tudo, e que também tinha removido o catavento como uma forma de mudar a aparência do seu barco e, consequentemente, não ser considerado o cat misterioso de 2 mastros. Eles também mostraram uma foto para o júri de vários arranhões no forro de espuma que tinha no interior da tampa de escotilha do barco de Scott, que eles falaram que eram bem consistentes com marcas feitas por unhas humanas e que isso indicaria que Olivia teria tentado escapar, mas tanto Scott quanto sua irmã disseram que aquilo ali tinha sido feito pelas suas sobrinhas quando elas iam no barco, elas iam com bastante frequência, e isso foi confirmado por outros parentes. Outra coisa que surgiu no julgamento eram que alguns fios loiros haviam sido aparentemente encontrados em um cobertor dentro do barco de Scott, que anteriormente nunca havia sido mencionado e que na primeira busca isso também não tinha sido encontrado, apenas na segunda, misteriosamente. E a bióloga forense que havia realizado o teste de DNA nesses fios de cabelo, chamada Susan Vintner, testemunhou dizendo que eles pertenciam a Olivia Hope, mas o advogado de defesa perguntou se teria alguma chance de que ela tivesse contaminado sem querer a evidência ao examinar fios de cabelos que pertenciam a Olivia na mesma mesa e no mesmo dia em que ela examinou essas amostras, e ela disse que pode sim ter acontecido e que isso precisava ser considerado. Então, obviamente, a precisão desse teste foi altamente questionada e gera dúvidas até hoje. Muitas pessoas acham bem esquisito, principalmente pelo fato de que eles só foram encontrados na segunda busca, sendo que na primeira vez não tinha nada. Em seguida, o júri ouviu 2 prisioneiros que admitiram que Scott Watson havia confessado a eles todo o crime, mas a defesa disse que um deles tinha um bom motivo para falar aquilo, que iremos falar um pouquinho mais na frente, e o outro não teria tido nenhuma oportunidade para criar essa relação a ponto de Scott confessar um crime. E adivinha? Mais tarde foi descoberto que um deles havia tido permissão para dirigir um carro e usar um telefone celular, e ambos foram considerados como tendo tido um tratamento preferencial pela polícia para que eles falassem exatamente o que eles quisessem. Ai, ai. Mas mesmo com tudo isso, com essas diferenças em algumas coisas suspeitas por parte da polícia, no dia 11 de setembro de 1999, Scott Watson foi condenado pelos assassinatos após o seu julgamento, que durou 11 semanas. E ele foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo sem liberdade condicional de 17 anos. E assim que o veredito foi lido no tribunal, ele disse que eles estavam errados e mantém a sua inocência até hoje. Assim que o julgamento terminou, foram levantadas algumas questões sobre a forma em que a investigação policial foi feita. Um escritor chamado Mike Collier chegou a publicar um livro em 2001 chamado Marlborough Mystery, onde ele criticou os métodos supostamente utilizados pela polícia para obter a condenação de Watson, e um outro escritor chamado Keith Hunter também fez as mesmas críticas em um documentário em 2003 chamado Murder on the Blade, que vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada, e também em um livro de 2006. Lembram do prisioneiro que eu mencionei há pouco tempo atrás, que disse que Scott havia confessado tudo para ele na prisão? E que, de acordo com a defesa, ele teria um bom motivo para fazer isso? Pois é. Em novembro de 2000, após a audiência de apelação, esse homem entrou em contato com o jornal Weekend Herald e disse que a sua confissão no julgamento era nada mais do que um ato. Ele disse que na época estava sendo ameaçado por gangues dentro da prisão
Então ele se candidatou à liberdade condicional e logo em seguida ele começou a ser pressionado pela polícia a depor contra Scott, que ele não tinha nada a ver, e com medo de que sua liberdade condicional fosse afetada por conta disso, foi isso que ele fez. Mas como nada nesse caso é simples e tem apenas uma versão, esse homem também mudou sua versão diversas vezes. Então ele foi considerado como não sendo confiável e não sabemos realmente se isso é verdade ou não. Em 2004, Scott Watson se casou com uma mulher chamada Coral Branch na prisão de Paramount, mas eles se divorciaram em 2007. Em 2009, ele se candidatou a um perdão real, que é uma das prerrogativas reais históricas do monarca britânico, onde ele pode conceder perdões a pessoas condenadas, mas Scott não teve sorte e esse pedido foi rejeitado. Em novembro de 2021, seu pedido de liberdade condicional foi negado pela 4ª vez e ele tem direito a uma outra audiência em outubro de 2023. Com o passar dos anos, a opinião do público na Nova Zelândia em torno desse caso mudou bastante e muitos acham que o homem errado está atrás das grades. Uma pesquisa em 2002 revelou que 59% das pessoas acreditavam que sim, ele era culpado, mas em 2005 esse número caiu para 44% e em 2007 foi para 42% e eu acredito que hoje em dia tenha caído ainda mais. E agora, mais de 20 anos após o desaparecimento de Ben Smart e Olivia Hope, não sabemos realmente o que aconteceu, mas eu gosto de pensar que um dia descobriremos, afinal vários casos bem mais antigos tiveram reviravoltas surpreendentes anos depois. E eu também quero tirar essa dúvida de se Scott Watson é o verdadeiro culpado ou não. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até amanhã!